Olá! Hoje nós vamos falar dos sais minerais, que são substâncias encontradas no nosso organismo em pequenas quantidades, daí serem conhecidos como micronutrientes. São substâncias também inorgânicas, pois não apresentam na sua estrutura cadeias carbônicas, que é a principal característica dos compostos orgânicos. Apesar dos sais minerais serem encontrados em quantidades bem reduzidas, eles são de extrema importância para o nosso organismo, pois vai ser justamente a atuação deles que vai garantir a manutenção da nossa homeostase, ou seja, do nosso equilíbrio. Eles atuam não só de forma estrutural, constituindo alguns dos nossos tecidos ou moléculas, como também vão atuar na regulação do nosso metabolismo. São substâncias que devem ser assimiladas a partir da nossa alimentação, já que nossas células são incapazes de produzir esses sais minerais. A forma que eles são encontrados no nosso corpo vai variar. Podemos ter os sais minerais nas suas formas iônicas, cristalizados ou ainda moléculas. Como eu falei no começo, os sais minerais podem desempenhar funções estruturais, como é o caso de alguns sais como o cálcio, que vai estruturar a matriz óssea mineral. Podem também atuar como cofatores enzimáticos, ativando enzimas nos nossos tecidos, ou ainda podem fazer parte da composição de determinadas moléculas, como eu posso citar o ferro, que vai constituir a nossa hemoglobina. De acordo com a necessidade diária, os sais minerais eles são classificados como macrominerais ou microminerais. Essa classificação ela vai obedecer o seguinte critério: quando um sal mineral é necessário numa quantidade superior a 100 mg por dia, ele é considerado macromineral. Quando a sua necessidade é inferior a esse valor, ele é classificado como micromineral. Agora a gente vai começar a ver um pouquinho do papel desses sais, suas classificações e funções. Vamos aqui começar. Nós já vimos que os sais minerais eles são classificados de acordo com a sua quantidade. Dessa forma, nós temos a classificação em microminerais e macrominerais. Mas existe uma outra classificação que essa observa principalmente o papel do sal mineral no organismo. E aí nós temos 4 classificações: micronutrientes, macronutrientes, eletrólitos, elementos ultratraços. É importante destacar que, quando eu me refiro ao micronutriente ou ao macronutriente, eu não estou considerando o mesmo conceito do micro ou do macro mineral, certo? Então vamos aqui. Para começar, o que é um micronutriente? Vai ser justamente aquele mineral que vai ser encontrado em uma quantidade reduzida, mas que ele vai desempenhar um papel essencial no nosso organismo. Então, entre esses sais minerais, nós vamos ter o ferro, o cromo, zinco, magnésio e o iodo. A falta das quantidades adequadas de qualquer um desses sais vai acarretar em distúrbios orgânicos gravíssimos. Já os macronutrientes são justamente aqueles minerais que são encontrados em maior quantidade, em maior concentração e que pode apresentar diversas funções, como cálcio, fósforo, magnésio e enxofre. Então, se a gente considerar, por exemplo, o cálcio ele é encontrado em grandes quantidades e pode se encontrar distribuído no tecido ósseo, tecido muscular ou tecido sanguíneo, tendo em cada um desses tecidos uma função específica. Nós vamos ter ainda os eletrólitos, que são justamente aqueles que serão encontrados na sua forma iônica, dissolvidos no plasma sanguíneo e que vão atuar na manutenção do equilíbrio hidroeletrolítico. Então, eles tanto vão atuar na questão do controle osmótico, como também eles vão atuar na membrana plasmática, na bomba de sódio e potássio, que é o que garante a capacidade da membrana em liberar descargas elétricas. Isso aí a gente vai ver com mais detalhes depois. E nós vamos ter também os elementos ultratraços, que são aqueles que são encontrados em uma quantidade extremamente reduzida, mas que a sua função metabólica ela ainda não é totalmente compreendida. Nesse grupo nós temos o flúor, que apesar de ser associado à conservação do esmalte dos dentes, não se sabe ao certo o que mais ele pode fazer no nosso corpo.
Bem, vamos tentar primeiro entender de que maneira os sais minerais eles são encontrados nos seres vivos. Então, assim, os sais minerais eles poderão ser encontrados de diversas formas, como eu já falei para vocês. Uma delas é na sua forma imobilizada, que ocorre normalmente na apresentação do sal mineral da sua forma cristalina. A gente pode observar, por exemplo, a presença desses sais minerais imobilizados em determinadas estruturas ou tecidos, como os cascos, carapaças ou ainda o tecido ósseo, né, na espécie humana. E é justamente devido à presença desses sais minerais que a gente vai ter que essas estruturas elas adquirem uma certa resistência, uma certa dureza. Então, no exemplo, né, da espécie humana, onde nós temos o nosso tecido ósseo, a dureza do nosso osso ela é garantida justamente pela formação da matriz óssea mineral, que é constituída por sais minerais, tá certo? Além disso, os sais minerais eles também podem ser encontrados no nosso organismo na sua forma dissolvida. É importante lembrar que o nosso sangue ele tem a sua maior parte constituída pelo plasma, que por sua vez é formado basicamente, na sua grande maioria, pela água. E a água ela tem aquela propriedadezinha que é o fato de ser um solvente universal. Então, muitos sais minerais eles acabam circulando no nosso corpo, dissolvidos na água que constitui o nosso plasma. E nós vamos ter ainda a presença dos sais na sua forma iônica. Muitos desses sais que se apresentam dessa forma acabam desempenhando o papel de cofatores enzimáticos. E o que é que seria um cofator enzimático? A gente vai estudar mais para frente que as proteínas elas podem ter a função enzimática, que é justamente a capacidade de reduzir a energia de ativação de uma reação. No caso, algumas enzimas elas são encontradas no nosso organismo na sua forma inativa, como é o caso, por exemplo, do pepsinogênio ou do tripsinogênio, que são enzimas digestivas. No caso do pepsinogênio, para que ele se torne ativo, é necessário que haja a sua interação com o ácido clorídrico. Só então é que ele assume a sua forma enzimática, forma ativa. Então, alguns sais minerais, como o cálcio, também atuam dessa forma. Então, no processo de coagulação, por exemplo, é importante a presença do cálcio, pois ele vai ser um dos ativadores das enzimas, ou seja, o cálcio ele acaba atuando como um cofator enzimático, para garantir que o evento necessário para a coagulação ocorra. Temos também outro exemplo, que é o caso do magnésio, que vai ser um íon que vai constituir a molécula da clorofila, extremamente importante para os vegetais, já que é essa molécula responsável pela captação dos fótons, né, da energia luminosa, que vai permitir a produção da clorofila, tá bom? Então essas três formas são as formas que nós vamos encontrar os sais minerais no nosso organismo. A gente vai começar a ver um pouquinho em relação à função de cada um deles. Bem, nós vamos começar aqui com dois sais minerais, que é o sódio e o potássio, que são encontrados na sua forma iônica. O sódio, vale destacar que ele é o sal mineral iônico encontrado em maior quantidade nos animais, enquanto que o potássio vai ser o íon encontrado em maior concentração nos vegetais. A primeira função deles, que eu vou discutir com vocês, é justamente a questão do controle osmótico. E o que é que vem a ser isso? Quando a gente estuda a membrana plasmática, a gente vê que nossas células, elas sempre buscam manter o equilíbrio, que é manter a sua concentração interna compatível com o meio externo. Então, sempre que eu tenho alteração das concentrações de sais no interior ou fora, vai haver um movimento na célula, a partir da osmose, onde a água ela vai se deslocar do meio onde tiver uma menor concentração para onde tiver uma maior concentração para tentar fazer esse equilíbrio, certo? Então, assim, a quantidade, a concentração de sódio e potássio dentro e fora das células acaba contribuindo para fazer com que haja essa regulação. Então, eu vou dar aqui um exemplo. Vamos imaginar que você faça aquela refeição super saudável, sabe aquela batatinha, a industrializada, cheia de sal? Pronto. E aí você come bastante sal nessa refeição.
interno ao teu estômago, tu vai ter um aumento da concentração desses sais muito grande. Isso vai fazer com que o teu corpo desloque a água do teu plasma sanguíneo para o teu estômago. Isso vai tentar equilibrar lá a concentração de sais nesse momento. Instantaneamente, o que é que vai acontecer? Você vai acabar sentindo aquela sensação de sede muito grande, que é justamente um recurso que o teu corpo vai usar para tentar manter o volume hídrico do teu plasma sanguíneo para que não haja um esforço cardíaco muito grande, para garantir a circulação do sangue, que agora está com menor volume sanguíneo, portanto, um menor volume de água e, portanto, mais viscoso. Nas células vai ocorrer a mesma coisa. Sempre que você tiver mais sódio ou potássio fora da célula, a tendência é que essa célula desidrate. Ou quando você tiver uma concentração maior no interior dessas células, a tendência é que essa célula absorva mais água. Então, dessa forma, esses dois sais eles acabam colaborando, contribuindo para esse controle, para essa regulação osmótica aí. Um outro detalhe é que há naturalmente um mecanismo no nosso organismo, nas nossas células, que é a bomba de sódio e potássio. Esse mecanismo vai garantir que haja um diferencial nas concentrações desses dois íons, fazendo com que o sódio se concentre fora das células e o potássio se concentre dentro das células. Lembra que eu falei? O sódio vai ser o íon em maior concentração nos animais. Então, sempre eu vou ter mais sódio fora das células do que potássio dentro. Apesar dos dois íons serem positivos, né, serem no caso cátions, eu vou acabar gerando a partir daí um diferencial na membrana. Eu vou ter uma diferença na carga elétrica que vai fazer com que externamente a membrana se torne positiva e internamente, por ter menos cargas positivas, ela se torna negativa. É esse mecanismo que vai garantir, por exemplo, a polaridade da membrana, o que permite a transmissão dos impulsos nervosos ou ainda a regulação dos batimentos cardíacos que a gente vai ter, tá? Então, também há uma importância muito grande em relação ao papel desses sais, desses dois mecanismos, tá bom? E lembrando, o sódio nos animais, ele contribui um pouco mais para o controle osmótico no nosso corpo, tá bom? Um outro sal mineral que nós temos é o fosfato. Bem, inicialmente nós temos que o fosfato ele vai ser um componente estrutural das nossas membranas plasmáticas. E aí vale lembrar que a nossa membrana ela é constituída, tem uma composição fosfolipoproteica. Ou seja, eu vou ter uma bicamada fosfolipídica e algumas proteínas inseridas na membrana. Nesse caso, quando eu me refiro ao fosfolipídio, eu estou falando justamente de um lipídio especial que vai apresentar, né, na sua cabeça hidrofílica o grupo fosfato. E na sua cadeia, na sua região hidrofóbica, vai ser constituída por ácidos graxos. Então, no caso, o fosfato ele é essencial para o nosso corpo, pois sem ele nós não temos como construir a membrana das nossas células. Além disso, o fosfato ele também vai participar do nosso metabolismo energético, já que para que haja o armazenamento de energia, nós temos que ter a quebra da glicose e a captura da energia liberada durante esse processo para ser posteriormente utilizado. Como é que isso vai ocorrer? Toda e qualquer molécula ela vai ser constituída pela união dos átomos. Os elementos químicos eles vão se unir a partir da chamada energia de ligação. Essa energia de ligação vai ser justamente a quantidade de energia necessária para manter dois átomos unificados, formando uma molécula. O fosfato, para que ele se ligue a um outro fosfato, ele precisa de uma grande quantidade de energia. Por isso que a forma que nós conseguimos resguardar ou armazenar essa energia vai ser justamente convertendo o ADP, que seria a adenosina difosfato, em ATP. Porque na hora que eu faço essa terceira ligação do fosfato, eu acabo conseguindo, a partir daí, acumular uma grande quantidade de energia na molécula. Então, nós armazenamos energia convertendo ADP em ATP
e liberamos essa energia quebrando essa ligação do fosfato e liberando a energia, né, para o nosso metabolismo, que aí seria a conversão do ATP em ADP. Então é como se o fosfato funcionasse como uma bateria recarregável dentro das nossas células, tá bom? Bem, a gente vai falar agora do cloro, que também vai ser um íon que vai ser encontrado dissolvido no plasma, na sua forma iônica, que vai se diferenciar do sódio e do potássio porque ele apresenta uma carga negativa. Também vai atuar junto com o cloro e o potássio no controle osmótico para regular justamente o balanço hídrico no nosso corpo, tá? Então ele vai atuar da mesma forma. As grandes concentrações de cloro acabam fazendo, juntamente com o sódio, com que haja uma elevação da pressão sanguínea, uma vez que isso vai fazer com que o volume de água no plasma tenha que aumentar para reduzir a concentração desses sais. Então, por exemplo, para quem tem pressão alta, o consumo desses dois sais, ele não é aconselhável. É necessário que haja um controle bem rígido em relação à ingestão desses sais. Bem, eu vou falar agora um pouquinho do cálcio. O cálcio ele é um elemento químico, ele vai ser um componente, né, do nosso organismo que vai desempenhar algumas funções no nosso corpo. Então, ele, como eu já falei, ele pode ser encontrado no nosso tecido ósseo, vai ser um dos principais componentes da nossa matriz óssea mineral, também vai ser encontrado no nosso sangue, circulando através do plasma, e lá, como eu também já disse, ele atua como um cofator enzimático no processo de coagulação sanguínea. Então, a carência do cálcio pode levar o indivíduo a desenvolver processos hemorrágicos com maior facilidade. E a gente ainda vai ter ainda que o cálcio ele vai participar também da nossa estrutura muscular, pois o processo de contração muscular, que seria justamente o deslizamento, né, das miofibrilas, né, da miosina sobre a actina, é necessário para que isso ocorra que haja a ativação da tropomiosina. Então, deixa eu ver se eu consigo traduzir aqui para vocês. O músculo ele vai ser constituído das miofibrilas, que são formadas por proteínas, que é a miosina e a actina, que permanecem ligadas pela tropomiosina. Então, assim, quando o músculo vai contrair, é como se uma fibra proteica tivesse que deslizar sobre a outra. O que vai garantir esse deslizamento vai ser justamente a ativação da tropomiosina. Mas para que a tropomiosina atue dessa forma, eu preciso ter no meu corpo cálcio. Então, sem o cálcio, sem a contração muscular, tá bom? Justamente por isso que o cálcio ele se torna um sal mineral tão importante para consumo diário, né? Nós precisamos consumir o cálcio diariamente como um macronutriente, tá? Aliás, como um macromineral. E no caso, as primeiras fontes de cálcio que nós temos como mamíferos vai ser justamente o leite materno. Posteriormente, nós podemos ter outras fontes através de animais ou vegetais, tá certo? O importante é que o consumo de cálcio ele seja regular. Detalhe que a falta, a redução desse sal mineral no nosso corpo pode levar a processos como a redução da matriz óssea mineral, que leva à osteoporose, processos hemorrágicos ou ainda o comprometimento da nossa função muscular, que seria a tetânia, tá bom? Então, nós temos hoje a nossa principal fonte de cálcio a partir do leite e de seus derivados, mas nós podemos ter vegetais verdes que também podem apresentar uma boa quantidade de cálcio, além de fontes um pouco até curiosas, como a casca do ovo, que pode ser, após, lógico, a sua devida higienização, pode ser transformada em uma espécie de farinha, que funciona como um complemento alimentar, tá bom? A gente vai falar um pouquinho agora do magnésio, que é um macroelemento, né? Lembrando do conceito de macroelemento, vai ser aquela substância encontrada em grande quantidade, né? Em maior quantidade, que vai desempenhar algumas funções diferenciadas. Então, assim, no caso, o magnésio ele vai desempenhar várias funções no nosso corpo. Entre elas, nós vamos ter que ele vai funcionar como um cofator enzimático no metabolismo de várias substâncias, como os carboidratos, gorduras, proteínas e eletrólitos. Ou seja, ele vai ativar as enzimas que vão atuar tanto na construção ou na degradação dessas substâncias no nosso organismo.
O magnésio ele também vai ser um cofator no processo de respiração celular. Lá na etapa da fosforilação oxidativa, que é quando a gente vai ter a cadeia transportadora de elétrons, pois muito bem, o magnésio ele também vai participar desse processo. Ele ainda vai garantir a integridade da nossa membrana plasmática durante o transporte, né, o transporte passivo-ativo ou o transporte em bloco. E além disso, ele também vai atuar no processo de contração muscular e na transmissão dos impulsos nervosos. Então, o magnésio ele acaba desempenhando várias funções no nosso organismo e a sua falta ela também vai acabar causando uma carência que vai se manifestar não por um único sintoma, mas por vários. Então, no caso, quando ocorre a falta do magnésio, nós vamos apresentar uma fraqueza muscular que leva a uma letargia muito grande, já que aquele processo que ele realiza para controlar as contrações vai ser interrompido. Nós vamos ter também quadros depressivos, né? Isso porque ele também vai comprometer a transmissão dos impulsos nervosos, o que gera o comprometimento do nosso sistema nervoso, levando a esses quadros de depressão ou irritação. E ainda pode levar a casos extremos, onde a musculatura fica tão comprometida que pode fazer com que a pessoa tenha um ataque cardíaco. E por fim, ainda a anorexia, já que vai haver o comprometimento também do metabolismo dos carboidratos, gorduras, proteínas e por aí vai, tá bom? Bem, o enxofre, ele vai ser um sal mineral que vai ter a função de constituir algumas moléculas, como no caso das proteínas. Então, ele vai ter um papel essencial, né, na produção de algumas proteínas, porque ele vai fazer parte da estrutura delas. Também pode desempenhar papel no controle da atividade enzimática e do nosso metabolismo energético, uma vez que vai haver a formação do grupo sulfidril livre, que vai permitir esse seu papel. E ainda ele vai atuar em reações de detoxificação, mais especificamente lá no nosso fígado, tá? Quando ocorre a falta dos sais minerais, isso pode acabar fazendo com que a pessoa desenvolva cálculo renal, mas não devido ao acúmulo de sais minerais, seria um cálculo renal diferenciado. Seria pelo acúmulo de cistina, que não vai ser metabolizada devido à falta desse sal, tá certo? E também eu posso ter, ainda associada à cistina, a cistinúria, que seria o acúmulo da cistina também no nosso aparelho urinário. Bem, a gente tem também o ferro, que vai ser um sal mineral que vai fazer parte da composição de duas moléculas, de duas proteínas. A hemoglobina, que vai ser acumulada, vai ser armazenada, né, no interior das nossas hemácias, ou glóbulos vermelhos, ou eritrócitos, tanto faz. E também a mioglobina, que é uma proteína que vai ser encontrada no interior dos nossos músculos. Em ambos os casos, essas proteínas elas vão ter um papel equivalente, que vai ser justamente o de atuar no transporte do oxigênio. Então, assim, como nós somos seres aeróbicos, que precisamos do oxigênio para conseguir realizar a degradação da molécula de glicose, a gente precisa garantir que o nosso corpo obtenha o oxigênio da atmosfera. A nossa respiração pulmonar, ela vai ocorrer pelo processo de ventilação, onde pela diferença de pressão, o ar atmosférico entra e depois sai. Pronto, ok. O que é que acontece? O fato do oxigênio entrar nos nossos alvéolos pulmonares não quer dizer que ele vai ser absorvido. Para isso, ele precisa passar para os nossos capilares, ou seja, o oxigênio ele tem que sair de dentro dos alvéolos e cair na nossa corrente sanguínea. Quem vai determinar esse processo é justamente a hemoglobina. A hemoglobina ela vai funcionar como se fosse um ímã. Vai puxar o oxigênio que está no interior do pulmão, fazendo com que ele se ligue a ela. Então, vai haver essa ligação do oxigênio com a hemoglobina, que forma o composto que é a oxihemoglobina. E a partir daí é quando o oxigênio ele vai passar a circular no nosso sangue.
certo? Da mesma forma que vai ocorrer no pulmão, na nossa corrente sanguínea, também ocorre nos músculos. O nosso músculo, ele precisa, de uma certa forma, ter uma reserva de oxigênio para quando nós formos realizar atividades físicas um pouco mais intensas. Então, para isso, para garantir esse estoque, digamos assim, de oxigênio, existe a mioglobina. E a gente pode perceber um seguinte detalhe. O músculo, quanto mais ativo, quanto maior a sua atividade metabólica, maior é a quantidade de mioglobina que ele vai ter no seu interior. E isso vai garantir esse suprimento de oxigênio. Então, se a gente fizer, por exemplo, uma comparação. Se a gente pegar a carne do frango, a carne do peito é uma carne rosa, aquele rosa bem clarinho, né? Por quê? Porque as aves que são consumidas na nossa alimentação, elas são criadas em granjas, então elas não vão voar, não tem atividade do músculo peitoral. Então o corpo ele não requer, ele não necessita de grandes quantidades de mioglobina nesse músculo, não. Quando você compara a cor do peito do frango para a cor do músculo da coxa, você vai ver que o músculo da coxa ele tem um vermelho bem mais intenso, uma pigmentação bem mais forte. Por quê? Porque apesar de tudo, a ave ela não voa, mas ela anda. Então ela vai ter uma atividade física, metabólica maior nesse músculo, consequentemente, um maior acúmulo de mioglobina lá. A mesma coisa vai ocorrer com todos os animais, certo? Então quando você fala assim, carne de primeira, carne de segunda, na verdade o que você está falando, se referindo, é a concentração da mioglobina que você vai ter naquele determinado músculo, que vai ser diferente. Quanto menos mioglobina, mais aquele músculo tende a ser macio. Então, quando a gente fala da carne de primeira, a gente está falando daquela carne que tem pouca mioglobina, portanto, pouca atividade metabólica, tá certo? O ferro, ele pode ser encontrado na nossa alimentação no músculo. Músculo, principalmente quanto mais vermelha for a carne, mais mioglobina vai ter, portanto, mais ferro, tá? Determinados alimentos como como feijão e a beterraba também vão ter elevadas concentrações de ferro. E ainda nós temos o fígado. Por que o fígado, apesar de não ser uma estrutura muscular, tem muito ferro? Porque ele vai ser um dos órgãos responsáveis por fazer a reciclagem das nossas hemácias. Então é aquela coisa, o nosso tecido sanguíneo, as nossas células sanguíneas, elas são constantemente renovadas. Então, quem vai retirar da corrente sanguínea as hemácias velhas para fazer essa sua reciclagem vai ser justamente o fígado. Então, lá tende a ter um acúmulo maior de ferro, tá bom? A falta desse mineral vai comprometer justamente a oxigenação dos nossos tecidos, levando a uma fadiga, a um cansaço. Em casos mais severos, por não haver a oxigenação correta devida do nosso sistema nervoso, também pode comprometer o desenvolvimento do sistema nervoso, levando a retardo mental. Então, tudo isso devido à presença ou à ausência desse mineral no nosso organismo, tá bom? Bem, a gente tá quase no fim, calma aí. Agora a gente vai falar do iodo, tá? O iodo, ele vai ser um sal que vai atuar, ele vai fazer parte, né, da molécula do hormônio tiroxina, que é produzido justamente pela nossa tireoide, e que esse hormônio ele vai justamente atuar no controle do nosso metabolismo, controlando justamente, fazendo com que a gente tenha aquele controle do gasto energético. Se você vai gastar mais ou menos energia a partir das suas atividades básicas, tá? Então ele vai regular o nosso metabolismo, a nossa taxa metabólica basal. Então assim, se você não tem o iodo, você não tem como produzir a tiroxina. A ausência da tiroxina vai fazer com que você tenha uma grande redução do gasto energético. Isso não é muito bom, porque a falta da energia liberada, na verdade, consumida, consequentemente, vai fazer com que o teu corpo ele fique mais letárgico. Consequentemente, você vai ter um ganho de peso muito grande, teus sistemas eles vão ficar mais lentos, pressão, batimentos cardíacos, ventilação pulmonar, e não é interessante, tá? Em casos mais severos de hipotireoidismo, você pode ter, inclusive, o comprometimento do desenvolvimento do sistema nervoso, já que para isso nós precisamos de energia, e essa energia não vai estar disponível pela falta da tiroxina, tá? Um sal mineral que ele é encontrado nos alimentos de origem marinha, né? Então, peixes, frutos do mar,
Lembrando, peixe, desde que esse peixe seja um peixe de água salgada. E devido à legislação brasileira, o iodo ele é introduzido, ele é acrescentado ao sal, né, o sal de cozinha, para garantir que todos tenham a absorção, a assimilação adequada, tá? Quando você não consegue ter a ingestão correta das concentrações de iodo necessárias, você acaba desenvolvendo bócio endêmico, que seria um inchaço devido à sobrecarga da tireoide na região do pescoço, né? Então a pessoa fica com bócio ou pescoço inchado, como falam também, tá certo? Vamos agora pro último, tá acabando. E aí, para fechar, vamos falar agora só do flúor, rapidinho, tá? Que vai ser um sal mineral, vai ser um minério que vai ser encontrado na nossa arcada dentária, né? Como eu falei lá no começo, a função do flúor não é muito clara. Acredita-se que ele forma uma espécie de película em relação ao esmalte do dente, impedindo dessa forma que os micro-organismos que vivem, né, no caso, micro-organismos / bactérias que vivem na nossa boca, que são muitas, por sinal, consigam degradar o esmalte do dente e atingir a dentina, né? Então é como se o flúor funcionasse meio que como uma blindagem para garantir a proteção dos nossos dentes. Por isso que é orientado pelos dentistas que regularmente você faça a aplicação de flúor e em pessoas já adultas utilizem pastas, né, cremes dentais que tenham flúor na sua composição, tá bom? Então, galera, aqui fechamos, tá? A parte de sais minerais, agora vamos para compostos orgânicos. Obrigada a todos, titia tá com muita saudade e vamos naquele lembrete, né? Fique em casa, por favor.